Olá, estamos de volta aqui na Rede Brasil, falando sobre o nosso futebol. Uma rodada mais ou menos, não foi uma maravilha não, mas pelo menos o América, olha só, o América salvou o nosso futebol aí dessa rodada com uma bela vitória. O Atlético continua em ritmo de acerta daqui, acerta dali, e o Cruzeiro com a famosa ressaca de título que pega todo o clube brasileiro. Impressionante, né? Mas, nessa história do Cruzeiro, eu só quero dizer uma coisa aqui. É normal que um cronista esportivo que antecipe a sua opinião, que fale sobre o que poderá acontecer, que ele erre. É assim, a gente tem que assumir. Olha, eu pensei que aconteceria isso, mas as coisas não foram bem assim e tal. É um direito que todo cronista tem. Mas no caso dessa história do Cruzeiro, beira a covardia o que eu estou ouvindo por aí. Cronista dizendo... Todo mundo achava que o Cruzeiro não seria campeão. Peraí, cara pálida. Tem que examinar a carreira de todo mundo para saber, então, se todo mundo realmente pensava daquele jeito, né? O cara pode ter bola de cristal para muita coisa, mas para juntar a imprensa toda e dizer que ninguém acreditava no Cruzeiro, aí já é demais. É hora de cada cronista assumir. Aquele que dizia que o Cruzeiro faria uma campanha mediana, que assuma essa história aí. E que tenha também personalidade para dizer, eu pensava desse jeito. É preciso parar com essa história de todo mundo pensava, porque é interessante, né? Quando o cara erra, todo mundo errou. Quando ele acerta, ele acertou. Vamos parar com isso, pega muito mal. É preciso assumir aí que teve gente que acreditou no trabalho do Cruzeiro. Essa é a grande verdade. Mas... Vamos lá, Ivan, tudo tranquilo? Tudo certo? Roger, tudo bem? Tudo bem. Olha, essa história do jogo do Cruzeiro foi um jogo assim, ainda festivo. Festivo, é verdade. É aquele negócio. A Ponte Preta jogando sério. A Ponte jogando para não cair e o Cruzeiro jogando só para cumprir tabela, porque já é campeão. Não tem mais nada a fazer esse ano, tem que começar a preparar para o ano que vem, que é complicado. E o trabalho do Cruzeiro atualmente é mais bastidor. É um resultado que para mim não interfere em nada, porque, em primeiro lugar, o Cruzeiro já é campeão. A Ponte sim jogava para valer. Quer dizer, não é uma coisa que vá assustar ninguém. Então continua em ritmo de festa, né? Continua em ritmo de festa, mas a partir de um certo momento vai ter que pensar já no ano que vem, né? O Cruzeiro vai disputar uma Libertadores, tem o Campeonato Mineiro também. Acredito que os principais jogadores devem ser mantidos para a Libertadores e trazer outros também, né? O Cruzeiro está mobilizando para se manter o Alexandre Matos, diretor de futebol, e com ele vai manter também vários destaques da temporada. É interessante nesse momento também, é o seguinte... E todo treinador passa por isso. Quando você chega a um título, há uma dificuldade por parte do treinador para abrir mão de alguns jogadores quando ele precisa trocar peças no elenco. Porque o jogador participou da campanha, ajudou a chegar ao título, pode não ter sido titular, mas compareceu quando foi necessário. Então é um momento até de um certo desgaste para o treinador e para a direção do clube. Mas é que o profissionalismo exige isso, né? Eu acho que no caso do Cruzeiro não deve haver peça que vai sair. Existe uma proposta aí pelo Everton Ribeiro que é baixa pelo que ele joga, né? E o Cruzeiro não está disposto a negociar o jogador por esse preço. Quer dizer, agora é hora de ajustar o seguinte: o grande problema do Cruzeiro são os FIIs dos contratos. Terminam alguns contratos, inclusive do Marcelo Oliveira, que já anunciou que vai renovar. O momento é para renovar. Olha, e o Atlético encarou a Portuguesa num jogo morno. Até o horário do jogo foi... esquisito. O domingo à noite é um negócio meio assim, melancólico. Então, junte-se a isso, o resultado do jogo do Atlético... que diante da Portuguesa não conseguiu muita coisa, não. O Cuca, nessa partida, queria fazer um teste básico na equipe, que é montar a estrutura tática sem um centroavante típico, porque Jô, na seleção brasileira, Alexandre suspenso, o time não teria aquela referência na área. Mas o que se viu ontem foi uma bagunça geral do time.
O Cuca escalou 4 zagueiros, Leonardo Silva, Hever, Emerson e Gilberto Silva, e muitos deles se perderam durante a partida. Teve a contusão do Hever logo no primeiro lance de jogo dele, que prejudicou muito o Atlético e também desestruturou o time completamente. O Hever torna-se uma preocupação a mais para a comissão técnica, vai fazer o exame de imagem hoje à tarde, torceu o tornozelo esquerdo e sozinho. Fica na expectativa aí, né? Se por quanto tempo ele pode desfalcar o time. Agora, é interessante que eu achei que o Marcos Rocha fez muita falta e fez falta também um centroavante de profissão. A suspensão do Alexandre ficou ali, ficou faltando alguma coisa. O Fernandinho ficou perdido no ataque. O Cuca quis testar um sistema de jogo, uma variante do sistema de jogo do Atlético. E o Cuca, ele colocou o time no 3-5-2. Perdeu uma peça, já complicou um pouco, né? E ele veio jogar sem centroavante. Esse é um problema. Time nenhum funciona sem jogador referência. O jogador referência é o centroavante. Pois é, mas agora o Atlético terá de volta o Alexandre, né? Porque o Jô segue. E o Jô também. O Jô também, contra o Goiás, ele já deve estar à disposição, tanto ele como o Vitor, e além do Pierre e do Josué, que foram poupados contra a Portuguesa, e além do Marcos Rocha também. O Marcos Rocha volta de suspensão, vai ter meio time aí para o Cuca para montar contra o Goiás, que vai ser um sábado à noite, 21 horas, um horário esquisito, né, como você diz. E uma outra partida, é interessante essa fase do campeonato, em que o Atlético busca tão somente melhorar o seu futebol enquanto outras equipes disputam. Por exemplo, o Goiás está nessa turma, o Ivan fez lista aí. O Ivan está ali com o relatório ali. O Goiás é dessa turma que está buscando aí a classificação entre os 4 primeiros. 5 times brigando ainda pelas vagas da Libertadores, que seriam 3. Eu digo que seria pelo seguinte: São Paulo, Ponte Preta ganhando a Sul-Americana, cai para 2, porque uma já é do Cruzeiro. Aos do Atlético, que já foi campeão no ano passado. O Grêmio, Goiás, que é o terceiro hoje, até Paranaense, Botafogo, esses com mais chances. O Vitória briga remotamente, porque o Grêmio já tem 60 pontos, o Vitória tem 54, faltam 2 jogos. Quer dizer, complica um pouco essa história aí do Vitória. Agora, a briga do descenso é que é boa, tem 9 times brigando. Inter, Flamengo, Portuguesa, Criciúma, Fluminense, Bahia. Agora vem a zona de rebaixamento. Curitiba, Vasco, Ponte Preta e o Náutico, que já caiu, não conta. Mas eu tô achando interessante a reação do Criciúma, né, Roger? Tá dando uma respirada só ganhou time forte. Venceu o Atlético Paranaense naquela partida que deu título para o Cruzeiro. Venceu o Curitiba agora dentro de Curitiba, ou seja, é um time que está se acertando. O Argel chegou no mês passado disposto a mudar totalmente a filosofia do time e está conseguindo. Ele que é um zagueiro, assim, foi um zagueiro... Um ex-zagueiro voluntarioso, batendo no seu... Não, exatamente. Voluntariano, botineiro. Certo, então ele incorporou esse espírito guerreiro no seu time, né? Porque vários jogadores, por exemplo, aquele Lins, que é bom jogador, tem também o Serginho, tem sido peça importante, o Fábio Ferreira, zagueiro, ou seja, tem bons jogadores se destacando nessa campanha do Criciúma de ascensão no Brasileiro. Só aproveitando, já que eu entrei nessa história aí da colinha aqui, na Série B, Palmeiras já é campeão, Chapecó já está garantido com 66 pontos na próxima na Série A. Vai ser difícil chegar lá, hein? Tem 5 na briga, que eu digo assim, Sport, Ceará, Figueirense, América, Juiz 6. E Avaí. E você passou a noite anotando isso aí? Sendo que o Avaí e o Joinville dependem de coisas que acontecem. Por exemplo, o Ceará não pode vencer mais nenhum jogo. Só faltam 2. Porque eles perderiam para o Ceará. Se o Ceará vence um, sai fora. Tira eles fora. Agora, se eles empatam com o Ceará, vai para o saldo de gols. Isso é complicado. Agora, o América, a chance do América é ou o Sport ou o Ceará ganharem um jogo e empatar o outro, e o América vencer os 2 que faltam. Joga contra o Joinville lá, na sexta-feira, e depois contra o ABC aqui. O América deu uma reagida muito boa, né? Parece que, com um certo atraso, vem engrenando, né? Mas o que prejudicou o América foi justamente o seu desempenho na Independência, né? Se tivesse ganhado metade dos jogos que tropeçou... Já estava classificado. Inclusive, seria o vice-campeão da Série B.
Você jogar em casa, você tem que ganhar, tem que somar pontos. Mas eu acho que o grande problema do América é que até hoje o próprio americano tem dificuldade para dizer o nome de cada jogador do América, escalar o time do América. Isso significa o seguinte, que o time foi muito mexido. 2 vezes. O time foi muito mexido e só agora parece que o time vem encontrando uma formação. O trabalho do Silas também, que tem sido muito bom. Então, lamentavelmente, o América demorou para se ajeitar. Agora, falando em ajeitar as coisas, o Brasil, campeão de vôlei... Para variar. Ganhou tudo, hein? 5 competições, 5 títulos. Né? Quer dizer, não é uma coisa. Agora, o mais interessante disso tudo é o seguinte. O Zé Roberto, treinador da seleção feminina, vem fazendo um trabalho de renovação. Gabi e Jussiele, 2 novatas, não puderam ir para o Japão, foram substituídas por 2 veteranas, Carol Gattassi e a mineira Valeuska. Ainda tem Monique e Michele, uma oposto à outra levantadora, que jogam no Uberlândia, e a Claudinha, que foi do Minas aqui, levantadora. 5 jogadoras novas. Mas ele trouxe de volta jogadoras que poderiam dar consistência. O trabalho dele é perfeito pelo seguinte: ele tem que fazer renovação, pensando no Rio 2016, que é o principal. Ele, para trazer essas jogadoras, ele traz também as veteranas que se encaixam. Ele repatria para a seleção. Que passa uma certa experiência. Justamente. Agora, ensina, são professoras. A gente fica falando muito do futebol, criticando o futebol, dando bronca, essa coisa toda, mas eu não entendi uma coisa. O Brasil campeão, Estados Unidos vice, e o Japão em terceiro. As jogadoras do Japão ganharam quase todos os prêmios. O que está acontecendo? A seleção a seleção Não entendi essa. Eu tenho uma opinião própria disso. Foi uma homenagem ao Japão? Já que o Brasil ganha tudo, vamos distribuir pelo menos na seleção para alguns jogadores. Tem até jogador da Tailândia na seleção. E Tailândia foi qual lugar? Último. Aí fica difícil. Tem da República Dominicana, que foi penúltimo. Agora, vamos falar um pouco de negociações. Da Fabiana ganhou. O Atlético está buscando... Está falando aí em contratações. Rodrigo, que é um atacante que joga no Benfica, ele é brasileiro com cidadania espanhola, jogou a última Olimpíada pela seleção. Jogador? Espanhola. É um canhoto de velocidade. Então imagina-se que ele tem um estilo pouco parecido com o Fernandinho. Que é um jogador rápido, de velocidade, e não tem tido chance no Benfica. Pode ser uma boa contratação para o Atlético na temporada de 2014. E o Cruzeiro ainda não anunciou, não se sabe de nomes, né? O Cruzeiro tem que administrar bem essa equipe que foi campeã, segurar os principais atletas e pensar com calma. Por exemplo, segurar o Everton Ribeiro, que é um jogador que interessa a vários clubes do exterior, embora as propostas não tenham agradado a diretoria, ele pode e deve continuar no Cruzeiro para ser o grande jogador da Libertadores de 2014. Eu acho que para qualquer clube brasileiro é muito difícil ser campeão, né? Ser o campeão nacional e não negociar algum jogador. Não ter assédio. O assédio vem. Acontece. Mas e também existe, Ivan, a necessidade de negociação até para buscar outras peças. Por exemplo, quando o Montijo saiu do Cruzeiro, parecia que o time do Cruzeiro ia acabar. Então veio o capital de giro e o Cruzeiro ajeitou o time. O Cruzeiro passou um ano se segurando com o investimento baixo, que foi o ano de 2012, para chegar em 2013 e fazer o que fez. Teve um trabalho aí em cima disso. Agora, dizem que o Santos quer negociar o Montijo. Porque não é um jogador que deu certo, não é um jogador que entrou nas garras da torcida, porque o Santos tem muito aquela questão de valorizar a categoria de base, a torcida gosta muito disso, a torcida valoriza muito o jogador que foi criado na base, como o Diego, o Robinho, agora tem esse Neilton, o tal Léo Cittadini, que são as 2 referências do Santos atualmente, ou seja, tudo tem ser valorizado e o Santos, o Montijo, sinceramente, é um jogador que rendeu pouco no Santos. E o Montijo pode voltar a Minas Gerais? Eu estou rodeando aqui para chegar nessa pergunta. Sempre pode, né? Não sei se a torcida do Atlético, de repente, ia querer o Montijo. É a história do bastidor. Tem a conversa de bastidor que eu até poderia trocar o Guilherme por ele, mas
É conversa de bastidor, a gente não sabe. Eu sou da opinião do seguinte, quando concretizar eu falo. Agora, vocês acham que nós podemos ter aí 2 grandes caindo para a segunda divisão do futebol brasileiro? Pode. Olha que pode cair. O Flamengo está lutando contra. Flamengo não. O Flamengo tem 45 pontos. Não, o último Flamengo não cai. O último tem 41. Olha que pode cair. Ivan. O Fluminense, que tem 42, o Vasco tem 38. O Curitiba é o primeiro da zona de rebaixamento com 41. Quer dizer, são 9 brigando para não cair. E agora, se acontecer isso de cair em 3 cariocas, o Flamengo fica, tem que tomar cuidado. Mas Ivan, 3 cariocas não. Você tá aí Não, o Flamengo já está fora. É porque a Ponte Preta já está quase na segunda também. A Ponte Preta, nesse momento está quase. Vai valorizar Tem muito. gente que não vai cair por falta de vaga na barra. Agora, o engraçado é a história do Bahia, do Curitiba. Eles estiveram lá em cima na competição e agora estão brigando contra o rebaixamento. É isso. Pois é, mas são as previsões, né? O time começou bem e de repente caiu de produção. Muito bem. É isso aí. Daqui a pouco a gente está de volta falando mais sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol mineiro. E nós agradecemos aí. Agradecemos ao Ivan, Roger. Obrigadão. Obrigado. Abraço, telespectador. Abraço, pessoal de casa. E continue com a gente. Rede Brasil, com você.